Então, estamos aqui para a nossa última aula do curso Avanços em Relatividade Geral. Eu tinha dito que nós iríamos iria pensar um pouco como fazer essa última aula. Havia discussão acerca de coordenadas de Fermi e a ideia de resolver alguns exercícios. Então, eu pensei, conversei com o Luiz Gustavo, e nós decidimos... Isso aqui é o slide 10, não é o slide 1 da abertura. Cadê? Minimizou de novo. Bem, agora sim. Então, vamos lá. Essa é a última aula. A gente tinha feito esse planejamento e a parte de concluências geodésicas vai ficar para o ano que vem. Não fica aí como um compromisso da gente submeter para o ano que vem um novo mini curso aqui que seja continuidade desse e aborde a questão das congruências geodésicas. O que certamente tem muita aplicação em hidrodinâmica relativística, que é o objetivo da gente preparar preparar o ambiente para a gente abordar a hidrodinâmica relativística de uma forma mais qualificada. Nós fizemos hidrodinâmica relativística ano passado, entendemos que estávamos avançando demais, botando o carro na frente dos bois, então decidimos inverter a ordem e fazer esse curso focando focando em relatividade geral, assim como fizemos o outro, focando em hidrodinâmica relativística, sem entrar em relatividade geral. Focando em hidrodinâmica do vácuo físico, que falando da equação do Navier-Stokes, coisa do tipo. Né? Bem, tudo isso aqui é objeto da minha linha de pesquisa, é um desdobramento de ensino daquilo que seria a minha linha de pesquisa, junto com o professor Luiz Gustavo. Então, a gente decidiu que seria interessante abordar fazer no curso de hidrodinâmica do vácuo físico, a gente fez no final um Journal Club com um artigo do Faraone, que seria basicamente a parte final do curso, onde tudo que a gente fez poderia ser... estava resumido naquele artigo e ele representava um avanço. Então, eu vou apresentar aqui hoje, nessa aula, dois artigos, sendo um artigo histórico e fundamental para discutir as coordenadas de Fermi, e o outro é esse aqui, que é do Faraone e da Geneviève Fachou. Ela é um artigo que tem 6 citações e que saiu no European Physical Journal C. Esse artigo trata de quadros geodésicas em uma gravitação relativística. O resumo em português fica mais ou menos assim. A quadriforça paralela a uma trajetória de uma partícula massiva pode sempre ser eliminada via uma parametrização afim. Nós estudamos parametrizações afins aqui, né? Porém, o parâmetro afim é diferente do próprio tempo, do tempo próprio, né? Assim, a aplicação em cosmologia, em que os elementos do fluido cósmico são subjacentes a um gradiente de pressão paralela às 4 velocidades. Naturalmente, implementações naturais de uma quadriforça paralela ocorrem em partículas que sofrem mudança de massa num cenário de uma cosmologia tensorial escalar. Eu não vou chegar na parte da cosmologia tensorial escalar. Eu vou parar só nessa parte hidrodinâmica, eu não vou abordar essa parte no artigo. Quando chega na parte que ele vai fazer a parte tensorial escalar, eu paro. Então, a gente considera uma partícula em queda livre, com uma massa maior que zero, e o alfa é o quadrivetor tangente
a linha de mundo descrita pela partícula num espaço quadridimensional, e esse quadro vetor tangente está normalizado. A equação geodésica, paralelamente transportada, ela está escrita assim, e aqui ela fica escrita em termos, escrita com o parâmetro afim ali, aparecendo, né? Então nós temos ela aí, eu reescrevo. Pois bem, eu vou fazer uma reparametrização nessa geodésica aí, e fazendo a reparametrização, eu encontro, né, que eu posso sumir com esse cara. Então, eu tenho essa reparametrização aí, e com isso eu posso sumir com o lado direito, fazendo essa reparametrização, né, e para zerar o parâmetro afim. Existe uma questão física que eu tinha feito isso, mas eu não estou lembrado se eu falei disso, mas esse é um pouco, a geodésica sendo nula, esse é um pouco o sentido de que, em relatividade geral, a gente tem uma geometria e não mais a força gravitacional como uma força. Porque, na verdade, as partículas percorrem uma geodésica. A geodésica, por definição, é a menor distância entre dois pontos. Então, se a gente tem uma geometria, em uma dada geometria, se o campo gravitacional ele altera a geometria, logo nós não temos exatamente uma força. Esse objeto, a geodésica nula, é uma queda livre. Ou seja, é equivalente a uma reta nessa geometria. É uma partícula que está em queda livre. Então, com isso, a gente não é nesse sentido que a força gravitacional é substituída pela geometria. Tá? Isso é uma coisa importante de ser dita. Então, esse parâmetro afim, ele vai a zero de uma equação para outra, segundo esse procedimento que eu fiz aqui, e que eu já tinha feito na aula sobre esse tipo de geodésica, e o fato dele ir a zero, por esse procedimento, implica na existência do princípio da equivalência. Ou seja, o princípio da equivalência... nós temos que um referencial acelerado equivale a uma queda, a você estar, né, um campo gravitacional equivale a um referencial acelerado. Então, nós temos essa equivalência representada aqui. De fato, nenhuma força atua em uma partícula, numa geodésica. E as curvas geodésicas são completamente determinadas pela geometria, ou seja, pela gravidade. Eu estava até dando spoiler, eu deveria ler isso aqui antes de fazer a explicação que eu fiz. Que pode ser tornada plana localmente, indo para um quadro de queda livre. Esse fato faz com que todas as aparências de uma força gravitacional esse fato faz todas as aparências de uma força gravitacional nesse referencial não inercial, né? Incluindo aí, e o lado direito inclui interações espúrias. Vamos lá, então eu vou agora começar a tentar introduzir e pensar como seria essa interação, né? Como que são as forças atuando nessa partícula em uma geodésica, né? Então eu tenho aqui uma segunda lei de Newton e tem uma força atuando nela, aqui numa partícula de massa m, né? Pois bem, então nós ficamos ali com essa força atuando e nós escrevemos dessa forma nós escrevemos a aceleração com base na velocidade que é dada em cima desse campo escalar aí. Desse campo escalar, desculpa, que é dada em termos tava tanto campo escalar na cabeça lá do hidrodinâmica do vácuo físico, tem nada de campo escalar. Em cima desse, temos a aceleração ou seja, uma geodésica não nula, representada por essa força, e ela fica escrita dessa forma. E ali do lado direito da geodésica não nula, temos o parâmetro afim,
representado com uma velocidade. Então, quando a gente estrutura essa velocidade, isso equivale a esse procedimento que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo uma hipótese, onde a hipótese do relógio, alguma coisa esquisita, onde a hipótese do relógio implica no aparecimento, aqui, as setas aqui não funcionam, né? Implica no aparecimento desse parâmetro de tal C, que é relacionado diretamente com o fator de Lorentz. Logo nós temos a quadra velocidade, muito bem escrita ali, muito bonitinho. Tá aí o fator de Lorentz, tá? Assim, eu posso escrever um projetor, né? E eu tenho dois observadores ali, um observador S e o observador UA. SA e UA. São dois observadores com quadro e velocidade. Né? Eu já tinha mostrado a primeira quadro de velocidade, que era S, que está ligada à força, e essa outra que é o U, que está definido aqui. Pois bem, e agora, então eu escrevo dois projetores, né? E eu escrevo a relação entre, nesse primeiro projetor HAB, fica fica explícita a relação entre a velocidade S e a velocidade U, que é justamente a equivalência, que é o que eu escrevi aqui, né? Onde, como nós temos dois S aqui temos SA e SB, aqui temos o A e o B, então o parâmetro que converte uma na outra, que faz essa equivalência, é exatamente o parâmetro, em hidrodinâmica relativista a gente chama isso de função shift temporal, mas qual é o termo em inglês? Eu esqueci o nome do termo em inglês. Bem, pode ser a hipótese do relógio também, né? Então, a hipótese do relógio associada ao parâmetro de Lorentz, né? Então, para eliminar a força paralela do movimento da partícula, é preciso abandonar seu tempo próprio como parâmetro ao longo da trajetória e adotar o parâmetro afim, que é equivalente a um boost de Lorentz, e é por isso que o fator de Lorentz está aparecendo, é isso que eu estou escrevendo aqui, por isso que eu tenho essa equivalência com essa velocidade entre SA e UA, né? Na direção espacial da trajetória no espaço tridimensional, por um fator de Lorentz dependente da posição ao longo da trajetória. Isso significa deslocar intervalos de tempo, comprimentos, frequências e energias com relação a um referencial em movimento com a partícula, um referencial, outra vez piscou, em referencial comovente. Né? Espero que isso não caia. Me perdi. Portanto, embora do ponto de vista matemático não haja diferença entre uma geodésica e a trajetória de uma partícula sujeita a uma força paralela, do ponto de vista físico há uma diferença fundamental que consiste no fato de que o parâmetro afim, que elimina a força, não é o tempo próprio, que é o parâmetro fisicamente preferido ao longo da trajetória. Em outras palavras, as duas linhas do mundo correspondem a observadores físicos diferentes. Então, a linha do mundo S e a linha do mundo U correspondem, os vetores esses vetores tangentes, que são tangentes a uma linha do mundo, correspondem a linhas do mundo, né, correspondem a observadores diferentes. Porém, equivalentes, um equivalendo ao outro por um boost de Lorentz. Assim, eu continuo, elas correspondem às coordenadas associadas a observadores em queda livre liberados do repouso. Eu acabei de falar, né? Na verdade, a partir do infinito e viajando radialmente para dentro. E aí ele chama isso de uma família de Martel-Poisson, de coordenadas, sistema de coordenadas, que é obtida quando observadores radiais em queda livre são liderados com velocidade inicial diferente de zero. E essa família de Martel-Poisson,
eu tentei dar uma mapeada nela e, curiosamente, esse Poisson aí é justamente o Poisson do livro-texto que eu estava usando, que eu usei nas outras aulas todas do curso. Então, isso aí é um trabalho, foi regulamentado por um trabalho do Poisson de 2002, é um trabalho que tem 22 anos, é uma discussão razoável, que saiu na Physical Review de 2002. É uma discussão razoavelmente recente sobre esse tipo de famílias. Ou seja, esse curso aqui está realmente tangenciando bastante a fronteira da relatividade geral, né? Então, nós temos esse artigo família a um parâmetro de temporalmente simétricas e dados iniciais em Fallon, queda livre, né, de uma partícula em um buraco negro de Schwarzschild. Você tem uma família de curvas ali que são temporalmente simétricas e com dados iniciais que estão caindo para dentro, né, do buraco negro de Schwarzschild. É um trabalho bem legal para quem quer estudar buracos negros e tal, ver como é que acontece a queda em buraco negro. E, bem, então, essa família de curvas é uma família de Mattel-Poisson. Isso aqui realmente é um tema que eu acho muito importante para a gente estudar, inclusive na pesquisa que a gente está fazendo, tentar abordar essas famílias não com o boost de Lorentz, mas com o boost deformado que eu trabalho, que tem lá a velocidade crítica. Essa é uma ideia que eu tenho e eu ainda não explorei. Não sei como é que isso pode ficar. Mas poderia ser feito isso em termos de um buraco sonoro, um buraco mudo, né? Então, vamos lá. Bem, continuando isso, a gente vai agora realmente entrar num cenário de fluidos perfeitos. A descrição de um fluido perfeito em relatividade é dada pelo tensor momento-energia, como eu já falei ano passado, e como está lá nas minhas anotações de hidrodinâmica relativística. Vai. O S ali ele é normalizado também, e nós temos a conservação do tensor momento-energia da forma usual. Dessa conservação, nós extraímos uma equação de Euler, onde nós temos o gradiente de pressão, dependendo do tipo do fluido, né, que é, em geral, um fluido barotrópico, descrito por uma equação de estado barotrópica. E nós ficamos aqui com essa equação de Euler. Pois bem, aqui eu estou só reescrevendo. Quando eu misturo isso com o projetor que eu tinha definido anteriormente, é o projetor aqui, ó, quer ver? Eu tinha definido, eu preciso ver também para eu lembrar do projetor e fazer as contas direitinho aqui, porque senão eu mesmo, por mais que eu já preparei isso, já tem um tempo, então tem outra piscada, está dando umas piscadas aqui, mudança de coordenadas, e além disso, eu fico trabalhando com mais uma referência. Aí o que acontece? As referências têm... o projetor aí, ó. Às vezes as referências têm esse projetor que tem um boost. Tem notações diferentes, então tem que tomar um cuidado danado. Porque aí eu estou seguindo a notação de uma referência, daqui a pouco seguindo a notação de outra, e aí corre o risco de eu me embolar. Mas, assim como eu tenho aqui a equação de Euler, eu posso e devo construir uma equação quando eu atuo com o meu projetor nela, né, eu vou... Tá. Agora que eu vou introduzir os projetores. Né? Então, eu vou misturar isso com o projetor, e aí eu vou ter no tri-espaço o projetor... Nós notamos que o projetor ele é perpendicular à velocidade S, ao observador S. Né? Que o projetor H é perpendicular ao S pelos próprios critérios para que isso seja um projetor. Né? Mas o projetor gama é perpendicular tanto ao S quanto ao U. Né? Então, nós temos para que, afinal de contas, seja um projetor. Então, os critérios do projetor, que inclusive acho que ano passado eu falei sobre isso, quando eu falei na base de Euler, na hidrodinâmica relativística. Né? Tá piscando mesmo.
Parece que a minha internet aqui não está lá essas coisas. Pois bem, vamos continuar. Então, eu continuo gravando aqui, e aí eu tenho uma equação da continuidade para o tempo tal C, né? E eu escrevo essa equação da continuidade onde o parâmetro afim ele acaba jogando um papel de um termo extra, um termo de fonte nessa próxima equação. Aqui é a equação da continuidade, em vermelho é a equação usual da continuidade, e o termo de fonte, ou seja, tem uma fonte de campos ali, tem uma fonte de energia ali. A distinção entre o referencial em queda livre e o referencial em movimento ao longo de uma trajetória quase geodésica torna-se essencial. Ou seja, como a gente não está lidando com o tempo, o parâmetro como o tempo próprio, a gente tem um probleminha aqui. Porque aí, ou seja, você não tem uma geodésica, você tem uma quase geodésica. Que torna-se essencial na cosmologia. Assim, tá. A diferença entre o referencial em queda livre e o referencial em movimento ao longo de uma trajetória quase geodésica torna-se essencial na cosmologia, onde o universo é permeado por um fluido perfeito, de importância da hidrodinâmica, ou por uma mistura de fluidos perfeitos com a mesma quadro-velocidade. Então, as densidades parciais e as pressões parciais simplesmente se somam e podemos considerar um tensor de energia-momento com pressão e densidades iguais à densidade de energia e pressão totais. Eu não botei total ali, mas é porque eu errei. É total. Eu traduzi isso, né? Então, por isso que a tradução ficou ruim. A homogeneidade espacial e a isotropia do fundo cósmico de microondas e das estruturas de grande escala, com exceção das pequenas perturbações, fazem com que os observadores móveis assumam um papel privilegiado. Eles são os observadores que veem a radiação cósmica do fundo em microondas como homogênea e isotrópica ao seu redor. Então, isso aqui realmente é uma coisa que eu tenho uma sensação, para quem está lendo aqui esse artigo, né, que isso ainda é um problema que ainda não está muito bem resolvido na cosmologia. Eu fico que você tem possíveis referenciais privilegiados, tal. Então, eu estou muito interessado, sinceramente, em no futuro abordar esse problema aqui com o referencial privilegiado dos artigos lá propostos pelo professor Nassif. Então, em breve eu devo fazer essas abordagens, né, talvez submeter um artigo ano que vem, devo, ao longo desse ano, pensar alguma coisa com relação a esse artigo aqui. Então, se alguém quiser, que está vendo isso, quiser ajudar, se sinta convidado. É um pouco para isso que existe também eu faço esses mini cursos aqui nas AFVs, né, que a gente, eu e a LG, que é para mostrar um pouco de onde que os nossos fundamentos estão partindo e de onde que conseguir ajuda também, né? Que em geral fazer essas contas é um trabalho bem ingrato, bem demorado. Ingrato não é porque é bonita a beça, mas é um trabalho bem legal, mas muito custoso, muito, né? Então se alguém quiser ajudar a gente, sejam bem-vindos aí. Eu já li isso, né? Então, o modelo cosmológico, o que o pessoal mais usa é o Friedmann-Lemaitre Robert Walker, né? O FEFLRW, chamado, né? E esse cara tem um elemento de linha com coordenadas comoventes, como essas que estão dadas aí, ou seja, esses caras aí, eles são comoventes, ou seja, eles estão indo com a expansão. E nesse caso, a aceleração, ela atua ali atua na métrica de Friedmann-Lemaitre Robertson Walker, como um fator conforme na parte espacial, como se fosse um fator conforme na parte espacial. Então, eu reescrevo aí cosmologia. Os observadores móveis coincidem com os observadores geodésicos se e somente se o fluido for uma poeira
se não tiver interação. É isso que ele quer dizer. Então, nesse sentido, tendo interação, o fluido não sendo poeira, a gente precisa levar em conta o parâmetro afim. Então, essa aqui que é a aplicação desse estudo de quadros geodésicas. E isso aqui é que é o salto para o estudo em cosmologia, que eu acho que é plausível de se fazer usando aquele referencial FV lá do professor, que talvez, na CIF, que talvez por aqui a gente consiga introduzir a constância cosmológica, ou efeitos de inflação cósmica nesse modelo aí, de uma forma um pouco diferente. Tal. Eu estou pensando nisso, o estudo desse artigo aqui implica nisso. Novamente, a minha câmera piscou, e eu espero que essa gravação esteja ficando legal, porque eu não quero gravar de novo, e vamos lá. Né? Então, bem, vocês entenderam o que eu estou pensando. Né? Então, isso aqui é uma coisa que eu deveria ter feito as contas e posto aqui. Eu tenho, obviamente, essas contas feitas, que são as contas do modelo Friedman-Roberts Lemaitre Walker. Mas isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essas contas para essa métrica lá no canal e deixo lá. E aí eu filmo e deixo lá. Tá. E, sim, o que eu falei, porque tem que ter interação, né? Ter interação, não ter interação implica que a pressão é zero. Né? Não ter interação implica que a pressão é zero. Aí essas interações cessam. Ok. Nós não temos a torção. É isso que implica as conexões serem simétricas nos índices inferiores. Então, eu estou aí escrevendo as componentes da quadro-velocidade, ou seja, nós não temos componentes, as componentes angulares são nulas, esses objetos aqui não rodam, e nós escrevemos, portanto, a componente radial da geodésica, que está ligada ali com o fator, que é o fator, o H é o fator de expansão, é o fator de Hubble. Tá. Eu escrevi aqui para me lembrar de falar que eu vou fazer um vídeo extraindo as conexões dessa métrica, porque eu não fiz, né? Então, não fiz nesse vídeo. Então, eu vou fazer isso lá no canal, em breve. Dos modelos. Até porque esse aqui é um modelo com singularidade e tal. Acho que é uma coisa interessante ser discutida mais aprofundadamente. Que talvez o espaço não fique muito bom. E aí eu mostro quem é o meu H, né? Que é a constante, que é o parâmetro de Hubble. Então fica aí o parâmetro de Hubble, que está justamente uma derivada temporal da aceleração dividido pela aceleração. A velocidade temporal fica escrita em termos da sua velocidade inicial, da aceleração e do parâmetro raio. Deixe a partícula massiva ou observador geodésico está inicialmente em repouso no ponto de coordenadas convergentes. Aí eu mostro, né, o ponto de coordenadas convergentes. Aí eu tenho a minha quadra de velocidade inicial, ou seja, está em repouso, e só o tempo está passando com sua marcha natural de um espaço minkowskiano usual. Essa é a condição inicial. Né? Às vezes vocês veem que às vezes eu penso antes de escrever, né? Em outras palavras, as partículas podem se mover para fora radialmente a qualquer velocidade, descrevendo as mesmas trajetórias do espaço-tempo, mas se suas velocidades radiais forem sincronizadas inicialmente com o fluxo de Hubble, que era aquele que eu tinha escrito anteriormente, que eu esqueci de falar, que o nome disso aqui, dessa última equação aqui, é fluxo de Hubble. Tá? Então vamos lá. Vamos ver. Cadê? Tá. Onde que eu estava? Com o fluxo de Hubble, eles permanecerão no fluxo de Hubble em todos os momentos subsequentes. O tempo comovente e o tempo próprio dos observadores em queda livre coincidem, mas é importante perceber, ou seja, se está em queda livre, se você está junto com a partícula, com o espaço-tempo, mas é importante perceber que isso não acontece para todas as geodésicas radiais semelhantes ao tempo, apenas para aquelas que satisfazem a condição inicial especial de sincronização. Então, essa condição inicial que eu botei aqui para a velocidade é uma condição, tem um nome em particular, que é a sincronização dos relógios. Então, todos os relógios vão partir.
partir exatamente daquilo que seria, ou seja, eles têm que ficar sincronizados com o tempo lá fora, na partida, né? Na partida. Então, com isso, eu vou agora poder discorrer qual é a natureza física dessa força paralela. Ela não pode ser de natureza eletromagnética, afinal de contas, a força eletromagnética, ela pode ter uma componente paralela que seria a componente elétrica, né, na equação de Lorentz. Mas aqui não é o que nos interessa. Então, essa força, o outro termo é um termo magnético, né? Então, a gente tem aí a força de Lorentz, que é aquela quadrivelocidade atuando no... Quem é esse objeto aí? É o tensor de Maxwell. O vetor tangente, a quadrilinha de mundo, já tinha escrito. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Vetor tangente, a quadrilinha de mundo. Então, nós temos ali uma carga. Então, nós não temos força na direção, ou seja, o que induz na direção paralela, que induz que esse campo elétrico ele tem ou seja, ela vai existir, a componente elétrica, mas ela vai ter que se anular com qualquer outra componente paralela. Então, nós não temos, né? Então, temos aqui o tensor de Maxwell. E aí, finalmente, a gente escreve a tal da força. Essa força, ela apresenta um setor paralelo, que é um setor de massa, onde nós temos uma variação de massa. E aí, e aí isso que é interessante. Quando a gente escreve a geodésica, a gente define que... Porque é exatamente isso. Vocês lembram lá que o parâmetro afim, ele era uma função que acoplava com a quadrivelocidade, como a gente está vendo exatamente aqui. Só aqui, quando a gente faz a derivada total do momento, a gente encontra que a derivada, um termo derivado da métrica e um termo derivado da massa e um termo derivado da velocidade, que é a aceleração propriamente dita. Então, quando a gente faz isso, o setor, a variação da massa acaba sendo o parâmetro afim que a gente estava interessado. Então, o parâmetro afim acaba implicando nisso, na variação da massa. Né? E isso aqui fica fisicamente o que a gente está dizendo. E para não ter e o parâmetro afim, ele não pode estar paralelo à trajetória, como a gente não pode ter força paralela à trajetória, isso implica em condição de que essa variação de massa está associada a um campo elétrico. Então, nós temos aí a massa como função do tempo próprio, né? Componente paralela, eu acabei adiantando tudo, né? Falando rápido mais. Componente paralela aqui, aparece aqui a componente perpendicular, a minha imagem sumiu de novo. Vice-versa, uma força paralela à trajetória de uma partícula pode ser interpretada como uma variação da massa da partícula ao longo da trajetória definida. Então, ou seja, nesse sentido, em algum sentido aí, o campo magnético elétrico, ele ficaria desaparecendo com a força paralela, né? Ele faria uma variação na massa. E aí nós temos o parâmetro afim, que a gente havia falado, que está associado à variação, ao log neperiano da variação da massa. E é aí que a gente pode entrar com, eventualmente, alguma interação quântica. É isso que eu estava pensando. Aí tem a variação da massa em termos do parâmetro afim. E aí eu faço uma reparametrização com o parâmetro afim, né, uma mudança de coordenadas, como eu havia feito lá na aula de quadros geodésicas. Bem, de quadros geodésicos. Então, isso eu paro aqui. Aqui eu trunco, porque a partir daqui ele vai entrar em
ele está fazendo isso aqui para entrar em... Como é que é o nome? Em gravidade escalar tensorial. Em teoria gravitacional escalar tensorial. A partir daqui é o que ele vai fazer. Ele vai entrar. E eu não quero entrar. Eu acho que não está dentro do escopo disso aqui. Então eu vou parar aqui. Mas isso aqui, para ter uma solução definitiva, precisa entrar nesse cenário da gravidade escalar tensorial para poder entender quem que está fazendo a variação dessa massa e tal. Aqui eu estou chutando o campo elétrico, mas não está claro isso em momento algum. Né? Então eu preciso parar aqui, esse momento. Mas esse artigo é um artigo para a gente, para minha pesquisa, fundamental para ser lido. E aí eu vou retomar, ou seja, esse artigo fica meio como um exercício, né? Porque é uma aplicação da ideia de quadros geodésicas e, ao mesmo tempo, é um artigo fundamental para o que a gente está precisando fazer. E agora eu vou me desviar do trabalho do Poisson mais um pouquinho, mais uma vez, né? A gente estava abordando esse trabalho aí. O trabalho do Poisson, está aí a construção que a gente fez no curso, e aí ele mostra essa parte aí de coordenadas normais de Fermi. Eu achei que ele está muito curto nesse negócio. Olha aí, mais explicitamente. Eu achei muito curto essa... E aí eu resolvi procurar as origens desse negócio, e eu achei esse trabalho aí nessa revista, esse número foi dedicado à história do Freeman Dyson, né? E o artigo inclusive, de um dos caras, o Meissner, né, que é um dos autores do Gravitation, no Journal of Mathematical Physics, 63, Fermi Normal Coordinates in Some Basic Concepts, em Differential Geometry, ou seja, coordenadas normais de Fermi e alguns conceitos básicos em geometria diferencial. Inclusive, ele aborda aqui também desvio geodésico. Então, esse é um artigo histórico que nessa revista aqui ele foi republicado, né? Então, as coordenadas de Fermi, em que a métrica é retangular e tem problemas nas derivadas que desaparecem em cada ponto de uma curva. São construídas de maneira específica sobre uma geodésica. Isso determina uma expansão da métrica em potências de distância adequada normal à geodésica, da qual os termos de segunda ordem são explicitamente computados, aqui em termos do tensor de curvatura no ponto correspondente na geodésica de base. Esses termos determinam os efeitos de ordem mais baixa do campo gravitacional, que pode ser medido localmente por um observador em queda livre. Um exemplo é fornecido na métrica de Schwarzschild, mais uma vez, buraco negro aqui, né? Buraco negro fundamental. E essa discussão sobre a coordenada natural de Fermi fornece vários exemplos do uso do conceito moderno e sem coordenadas de um vetor e de cálculos que são simplificados pela introdução de um vetor em vezes de seus componentes. As ideias de vetor contravariante e suporte de Lie, bem como a equação do desvio geodésico, são revisadas antes de serem aplicadas. Então, eu não vou fazer tudo aqui, porque eu já tratei de desvio geodésico, e acabei tratando de quase geodésicas, retomando a discussão do derivado. Então, eu não vou abordar tudo isso aqui, eu vou fazer alguns cortes, mas eu vou apresentar esse trabalho. Então, assim, que é uma consequência direta do problema da pranura, né, onde exatamente a gente tem que as conexões são nulas, né? Então eu defino uma coordenatização e uma curva gama, em que nessa coordenatização, nessa curva gama, nós temos um espaço de Minkowski, então curvatura nula, né? Então localmente aqui é um espaço de Minkowski. Um vetor para coordenadas de Fermi ao longo de uma geodésica, vetores unitários são diferentes para tempos diferentes, x0, são relacionados por transporte paralelo. Então aqui está a figurinha representando transporte paralelo, que a gente também já discutiu aberto isso aqui. A construção das coordenadas de Fermi ao longo de uma determinada geodésica, de um grande círculo, como está mostrando aqui, de uma superfície de uma esfera,
tem uma fita, né, que é uma strip, como ele fala, de papel ao longo da geodésica. Então você tem uma strip ali que tem uma certa espessura ao longo e ela vai acompanhando a geodésica. Travou não. Travou de novo. E ela vai acompanhando a geodésica. Travou não. Só foi. Então, né, então nós temos que nos paper, strip aqui de papel é um espaço chato em duas dimensões. Isso é não intrínseco, que não tem curvatura intrínseca. Assim, nós temos que ao longo do grande círculo, se a gente comparar o exemplo da superfície do cilindro discutido na introdução do capítulo. Aí é legal. A gente já começa expandindo, fazendo uma expansão, no mesmo sentido que a gente usa a ideia dos projetores lá, só que o fator que a gente está usando ali é um termo que indica curvatura, que é quem que é esse cara? Operador essiano. É a segunda derivada da métrica, né? Então, esse é um operador essiano da métrica no ponto zero. Então, nós temos curvatura, mas curvatura em segunda ordem, né? Porque os símbolos de Christoffel, as conexões, elas são curvatura, mas em primeira ordem. Então, derivadas da métrica em primeira ordem. Aqui eu estou tendo uma curvatura em segunda ordem. Eu estou tendo um essiano da métrica. Em geral, isso aqui é muito bom para ser aplicado em estruturas conformes, né? Até existe uma condição para a estrutura ser conforme associada ao essiano do fator conforme. Vamos lá. Então, aí eu fico com essa expansão aqui, e aí a gente trunca essa série para ter esse cara. E essas são, finalmente, as coordenadas de Fermi. Bem, muito rápido, né? Vou abrir um pouco mais essas contas. Parou? Então, deixa eu ver aqui se passou muito. Então tá, eu cheguei aqui muito rapidamente. Então, a gente parte de um ponto arbitrário, que a gente considera a origem. Nós temos aí uma tríade de vetores. Na verdade, não é uma tríade, são quatro vetores no ponto P0. E a gente vai escrever a geodésica P, dependendo do tempo próprio H tal, né? Onde P0 é H0. Temos aí o vetor relacionado ali com a tríade, com a quadra de base, né? E esses coeficientes são cossenos diretores. Assim, eu escrevo uma métrica usual em espaço, né? E a única geodésica para essa métrica é dada em função por essa função h, x0, alfa, os cossenos diretores e o parâmetro próprio lambda, né? Então, essa única geodésica é dada embaixo em termos do quadro vetor. E aí, a partir de agora, eu vou começar a escrever os vetores e tangentes para poder definir os parênteses de Lie, porque é em cima dessa transformação, dessa discussão de mecânica canônica que eu vou encontrar esses caras. Então, tem a curva y de t e ali a derivada não, o tangente, o vetor tangente, que é a derivada, né? Então, eu escrevo aí o vetor tangente daquela curva, né, que é esta operação aqui, implica uma operação derivada, né, obviamente. Bem, isso aqui. E aí eu posso escrever os parênteses de Lie, ou seja, eu estou fazendo derivadas direcionais. Estou fazendo um comutador de derivadas direcionais em cima do parâmetro, desse parâmetro escalar que está associado à curva, né, que é uma função da curva. Pois bem, continuo fazendo os parâmetros ali, e eu odeio quando esses caras
esses autores eles fazem, representam derivada com ponto e vírgula. Não sei por que eles fazem isso. Eu acho uma notação tão feia. Bem, tem que... Essa geodésica é uma geodésica regular, quer dizer que ela não tem singularidades. Isso aí. Então, ela é regular, e aí eu parto do ponto inicial dela, onde a função só depende do tempo, e vou construindo o meu operador, meu vetor tangente, em termos das bases que eu havia definido anteriormente, né? E a propagação dele ao longo de S e de lambda. Ao longo de, ou seja, eu multiplico um parâmetro F e multiplicar nos cossenos diretores equivale a mesma coisa que multiplicar no parâmetro da curva. Com isso, a definição formal das coordenadas normais de Fermi fica assim, né? Então, nós estabelecemos aí as condições iniciais, como havia dito, que são as coordenadas, a geodésica só dependendo, a parte dela dependendo do tempo próprio, e aí nós escrevemos a derivada desse objeto aí, em termos daquela base, e assim nós temos uma unicidade, pelo teorema da unicidade, a solução da equação diferencial é dada, we have, né, nós temos. Uma mudança de coordenadas pode acontecer em termos da uma mudança de parametrização na curva, né? E essa essa reparametrização, ela tem um determinante jacobiano, que é esse cara aí. Bem, aí eu novamente reescrevo as bases, né? Bem, com isso, então, eu posso considerar a curva como está dada aí, definida em coordenadas normais de Fermi. Então, eu sei que x0 é tal, é uma constante, e o x1, ele é o cosseno diretor vezes o parâmetro lambda, onde o cosseno diretor é uma constante. Então, tá. Logo, eu tenho que essa propagação do cosseno diretor em lambda equivale a propagar apenas no parâmetro final ali, que é o lambda. Ou seja, tanto faz, né? Propagar num slot ou propagar no outro, tanto eu andei para trás e não para frente. Ou seja, tanto faz eu propagar o cosseno diretor como propagar o parâmetro da curva, eu tenho o mesmo resultado. Ah, sim. Pois bem. E aí eu reescrevo espero que fique bom, né? Tá, acabou que eu andei demais com esse negócio. E aí eu tenho o parâmetro, o vetor tangente em termos do parâmetro da curva ou em termos daquela coordenatização com os cossenos diretores. Aí eu posso escrever a métrica em termos das bases, que é uma métrica de Minkowski, e ao longo da curva, essa métrica vai variando de acordo com o vetor tangente. Ou seja, no início, essa métrica é Minkowski, no início da curva, então, ao longo da curva, ela vai variando com o vetor tangente que é dado, ou seja, o vetor tangente acaba concebendo essa curva, acaba concebendo essa métrica como um produto escalar usual, ou seja, como a gente sempre define métricas, né? E a partir disso, eu consigo definir quem é a minha geodésica para esta coordenatização que eu estou usando. Bem, logo, como eu estou dizendo que localmente o meu espaço é plano, as minhas conexões são nulas, então ali elas com os cossenos diretores,
contraindo com os cossenos diretores. Assim, eu posso escrever esta geodésica para o vetor tangente e para o meu quadro vetor U, né? Como aí está. Então, encontrei uma geodésica como eu queria, né? Assim, a gente considera essa família de geodésicas, PNS, onde o ponto inicial dela é no N0, né? Tá aí. O vetor tangente é esse bicho aí, que é em termos do próprio objeto, né? Aí eu tenho o vetor tangente na direção normal. E assim eu posso derivar a minha geodésica, fazer uma minimização dela mesmo, né? E encontrar a geodésica nula. E isso implica os parênteses Poisson serem nulos, né? Com isso, com essa construção toda que eu estou fazendo, quando eu atuo com o vetor tangente nos parênteses de Poisson, como estão dados aqui, eu acabo encontrando uma estrutura, uma curvatura, né? Para esses vetores tangentes que eu estou redefinindo nesses parênteses de Poisson. Então, eu tenho um tensor de Ritz para esse objeto. E isso me implica, assim, que localmente, ou seja, ao longo usando aí essa conexão nula, eu noto que a curva G, seguindo a definição do tensor de Riemann, se reduz a dois termos, em particular. Assim, eu tenho que o meu tensor de Ritz, ele não fica dependendo dos símbolos de Christoffel, das conexões, mas sim da derivada da conexão no ponto da curvatura. Né? Então, eu não tenho a conexão, mas eu tenho a derivada da conexão naquele ponto. Por isso que é local. Né? Ou seja, nesse ponto aqui é plano, aproximadamente plano, mas unicamente faz com cálculo mesmo. Você tem uma curva, ali naquele ponto ali é localmente plano o negócio, né? Mas em segunda ordem já não é plano. É como se eu estivesse estruturando uma parábola em torno de uma curva. É assim que eu penso geometricamente. E com com o tensor de Riemann, ele obedece, ele dá pela curvatura e ele acaba ficando em termos da derivada dos símbolos de Christoffel, não dos símbolos de Christoffel. Né? Então, eu zero. A gente já tinha o tensor de Riemann, para quem lembra lá, quando a gente deduziu ele tinha uma parte das derivadas da conexão e uma parte que era produto de conexões. Se uma conexão é zero, a parte das conexões zero e fica só a parte da derivada das conexões. Assim, nós temos que... acabou que eu estou falando o que está escrito aqui. Né? Acabei repetindo o que estava escrito ali. Com isso, eu tenho termos quadráticos na métrica de Fermi, está aí. E assim eu escrevo, finalmente, a métrica de Fermi, onde essa métrica de Fermi, ela em primeira ordem, ela não tem... Ela é uma métrica eta-mini, uma métrica de Minkowski, mas em segunda ordem ela tem curvatura. Né? Aí aparecem os termos de curvatura, os termos que são as derivadas. Então, essa métrica aqui, ela opera sendo localmente plana, sendo localmente chata. Bem, de chato não tem nada, na verdade isso é bem legal, bem interessante, né? Eu espero ter sido bastante didático para explicar isso. Isso não é simples. Bem, lá no canal eu vou voltar a esse tema em diversos momentos. Né? Ano que vem, compromisso. Apresentar o próximo capítulo dessas notas do Poisson, que estão relacionadas à concluência de geodésicas. E, inclusive, elas partem para das condições de energia. Então, fazer uma abordagem sobre condições de energia, que é uma coisa que eu já abordei nos meus trabalhos de hidrodinâmica relativística,
aqui seria bastante interessante. E inclusive, trazendo trabalhos mais atualizados do que os trabalhos do Poisson. Além disso, apenas usando o escoamento covariante, a gente vai, você vai definir expansão, deslizamento e outras coisas, e é uma métrica transversa. Então, vamos ter essas grandezas aqui definidas. Então, fica aqui o compromisso para o ano que vem, nas AFVs, a gente trazer isso aqui. Eu estou encerrando esse curso. O que aconteceu? Parece que parou. O que aconteceu?